Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos ao workshop de autoqualificação para tecnológica contribuição da Reurbex. Pessoal, é bem importante ressaltar que este workshop é um pré-evento da quarta edição do curso de Projeciologia e Reurbex, do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu sou Maria Fabres, sou docente e voluntária do IPC. E é com muita alegria que convido todos vocês a interagirem conosco através do chat aí. E agora eu chamo, então, para dar início a esse riquíssimo workshop, o professor Luciano. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais esse workshop do Projeciologia Reurbex 2023. Então, aqui somos 5 integrantes do Colégio Invisível da Paratecnologia que vamos conduzir aqui, junto com toda essa equipe maravilhosa aí, o evento com vocês. Então, aqui nós vamos nos apresentar, né, cada um desses integrantes. Aqui está as pessoas. Então, eu sou o Luciano, sou docente do IPC desde 2014, tenepsista desde 2013, voluntário também nessa mesma data, e sou pesquisador sobre a pacificação íntima, né, dentro da minha contribuição paratecnológica, né, com o verbete da técnica autopacificadora. Bom, vou passar então a chamar aqui a... Isso, pode falar, Ivete. Então, eu sou Elizabeth Pigos, iniciei o voluntariado em 2005 no IPC, atualmente sou voluntária da Enciclosapiens, e meus focos de pesquisa é a autopesquisa e também a paratecnologia. Atualmente sou voluntária da Enciclosapiens. Boa noite, Gabriel. pessoal. Eu sou Gabriel Chucide, do IPC de São Paulo. Eu sou voluntário do IPC desde 2017, tenepsista desde 2018 e participo do Colégio Invisível da Paratecnologia também, desde 2018. E meu tema é questão da Reurbex mesmo, é resgate na baratrosfera. Esse é meu tema principal. Boa noite a todos, eu me chamo Isoeda Is Pedroso, sou pesquisadora do Colégio Invisível da Paratecnologia e do Colégio Invisível da Serenologia. Eu sou pesquisadora sobre parapsiquismo e desdramatização parapsíquica e também sobre os assuntos envolvendo a serenologia. Eu participo do colégio por também ter muito interesse no desenvolvimento de paratecnologias voltadas para a autoqualificação parapsíquica, e por isso a gente trabalha aí nesse contexto do livro a fim de melhorar as nossas parapercepções. Olá, boa noite a todos. Eu sou Guilherme Vasconcelos, sou voluntariei no IPC desde 2008, agora eu estou na Enciclosapiens, participo do Colégio Invisível da Serenologia e da Paratecnologia também, e eu ainda não decidi qual que é meu foco de pesquisa. Eu tenho várias áreas de atuação ainda, mas ainda não defini qual que é o principal. Então, eu, por enquanto, estou ciscando em várias áreas aí. Então, obrigado aí, pessoal. Conduzindo aqui, então, o início de nossa apresentação, o princípio da descrença: não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informaremos neste curso. Experimente, tenha suas vivências pessoais. Vamos conduzir essa atividade, né, em 3 partes, 3 etapas, né? Então, a primeira etapa aqui de 50 minutos, vocês vão estar recebendo os conceitos estruturantes paratecnológicos, né? É um aprofundamento sobre o exercício seguinte, então, aprofundamento conceitual do entendimento e depois da prática, né, que vai ser essa segunda etapa do exercício individual de preenchimento
durante ali cerca de 25 a 30 minutos, né? E cada um vai ser colocado numa salinha e vai ter um de nós 5 aqui para estar tirando as dúvidas, vocês vão exercitar essa escrita, né? Durante a primeira etapa, vocês podem até escrever suas dúvidas no chat para não esquecer, né? Mas a ideia é que a gente leve tudo, tanto as dúvidas da primeira etapa. Se alguma dúvida ficar da segunda etapa que não for respondida, não der tempo de responder, nós vamos levar então para a terceira etapa no debate geral, onde então todas essas dúvidas a gente vai estar discutindo entre nós, né? Todas as equipes das 5 salinhas aí nessa discussão e ampliação do entendimento dessa ficha, né? Que é uma GESCOM paratecnológica que a gente produziu, apresentamos na Semana Paracientífica de 2021. Então, ela está publicada, tem um artigo aí que vocês vão receber no chat para vocês também lerem depois com calma. Pode passar aí. Então, os objetivos, né, desse trabalho de hoje: estimular a reflexão sobre as tecnologias extrafísicas, apresentar a importância da preparação mental para aproveitamento e apropriação das paravivências tecnológicas. Então, muitas vezes, né, precisamos ter essa base de conhecimento para que possamos nos apropriar melhor dessas informações, né, que sabemos todos que perdemos muito do que a gente poderia aproveitar, né? E disponibilizar ferramenta para desenvolvimento da cognição relacionada às paratecnologias e contribuição aí na REUBEX. Vou passar então para os outros integrantes aí darem sequência. Isso. Agora vamos para conceituações estruturantes paratecnológicas. Bom, no Homo sapiens reurbanizatus, o Valdo, ele fala que a paratecnologia é a especialidade aplicada ao estudo paratécnico e paratecnológico da consciência. E focado aqui nesse workshop, no contexto do workshop, direciona-se ao aprofundamento do mapeamento, funcionalidade e contribuições de objetos extrafísicos potencializadores da cognição parapsíquica interassistencial. A ortopensada do Valdo também. As paratecnologias não são geralmente aplicadas, funcionam extrafisicamente, mas há impedimento na dimensão intrafísica devido ao nível de ignorância das pessoas. Se as pessoas tivessem mais paracognição, os processos interdimensionais e as paratecnologias seriam mais empregados pelas consciex evoluídas junto às consciências. Agora a gente vai para a definição de para-objeto e para-dispositivo. O para-objeto é para-equipamento capaz de realizar funções interativas de complexidade diversa, em geral, destinada a complementar, direcionar, equalizar ou potencializar as energias conscienciais, as ECs, atuantes nas interações entre consciências intrafísicas, as consciências, e as consciências extrafísicas, consciexes, com finalidade de ampliar os recursos interassistenciais. O paradispositivo é o objeto de origem extrafísica concebido com propósito e funcionalidade específicos, podendo operar isoladamente ou ser acoplado, sobreposto, encaixado, calçado, vestido, embutido ou implantado ao holossoma de consciências, intra ou extrafísicas, interferindo ativamente nas potencialidades pessoais com possíveis reverberações grupais. E as modalidades, né, são duas dos para-objetos. Temos a ambiental, que é os para-objetos instalados no para-ambiente, e a individual, são os para-objetos implantados ou sobrepostos nas consins assistidas. A ficha técnica de para-objeto,
Eu vou contextualizar rapidamente como a gente teve a ideia e desenvolvemos, né, a ficha. Então, nas nossas reuniões de colégio, num determinado momento, um dos membros relatou a percepção de um para-objeto. Nisso, a gente percebeu que havia muitas lacunas de informação e também muitas lacunas de observação. E fomos perguntando, e à medida que nós elaborávamos perguntas, as ideias iam ocorrendo, a pessoa notava, percebia alguns detalhes que ela havia esquecido, outros que ela não havia prestado atenção. Enfim, seguimos nessa experiência com outros relatos. Então, cada um de nós ia relatando as suas percepções de para-objetos e a gente ia identificando, então, as lacunas que iam ficando. A partir disso, nós tivemos a ideia de estruturar uma ficha de modo a nos prepararmos, né, a ampliarmos as variáveis e até mesmo o nosso condicionamento para que a gente pudesse ter uma vivência mais rica, um aproveitamento mais rico para a vivência. E, então, nesse exercício, nós fomos elaborando as primeiras variáveis, estruturando inicialmente a ficha, até que chegamos nessa que a gente vai apresentar para você. Então, a ficha técnica é a descrição informativa da vivência para percebida e identificada pela consciência experimentadora, das características funcionais, usabilidade, condição ou estado de facilidade proporcionada e a abrangência assistencial do para-aparelho. Então, para-aparelho, para-objeto, para-dispositivo, são todos sinônimos. Nós também estruturamos a ficha por seções, por especialidades, com o objetivo, usando, né, a especialidade como título da sessão, estimulando ali, né, deixando claro que cada sessão ela é uma logia, ela é um objeto de estudo. Então, além das variáveis apresentadas, a gente pode aprofundar o estudo a partir da logia correspondente. Então, a titulologia, ela vai trazer o título. Aqui nós temos o exemplo dessa primeira descrição que ocorreu pela primeira pessoa que descreveu o objeto no colégio, que desenvolveu o estudo. Então, ela deu como título do para-objeto percebido acelerador de estado vibracional. Cada um vai colocar um nome para o seu objeto, podendo associar com a sua função, com a sua aparência, com o que entendeu e que se torna claro, né, o que é aquele para-objeto. Nessa sessão, no eventologia, nós relacionamos tudo que tem sentido e vínculo com o evento propriamente dito. Então, aqui se independe da visualização do para-objeto, mas sim do evento. No caso dessa pesquisa, desse relato, ele foi um evento dentro de uma atividade do IPC no curso do Programa de Desenvolvimento do Parapsiquismo. E aí, os objetivos listados aqui são os objetivos que são atendidos pelo evento. No caso, o desenvolvimento do próprio parapsiquismo. E aí foi aqui no SEB Florianópolis, e ele foi localizado, ela tinha os relatos, os registros, e a partir disso pôde-se colocar em outras informações, né? Foi dia 15/6, às 14 horas, uma temperatura da sala com ar-condicionado, ela estava na condição de aluna, é um evento grupal, e ela tinha uma condição de um evento periódico, né? Então, vocês podem perceber que o interesse nessa área é justamente em identificar acontecimentos antes do evento ou que tenham patrocinado
essa percepção desse para-objeto. E aí, o tipo de percepção também, ela pode ser das mais variadas, e a gente vai falar lá em seguida. Na fatologia e parafatologia, a gente vai trazer os fatos e os parafatos, destacando os parafenômenos. E a ideia dessas sessões é fazer o registro da forma mais sintética possível e mais clara, utilizando as melhores palavras que traduzam a paravivência, né? Também nesse trabalho, a princípio nós deixávamos os parafatos e parafenômenos juntos, mas aí se percebeu que quando nós separamos os parafenômenos, a gente começa a aumentar o nosso vocabulário parafenomênico e a nossa apropriação da compreensão dos parafenômenos. Então, por isso que foi feita essa separação. Também muitos fenômenos, a gente passou a estudar os parafenômenos para poder melhor encaixar dentro da vivência o que havia ocorrido. Então, foi um upgrade bem grande nessa apropriação, né, parafenomênica, parapsíquica, essa variável. Também destacamos a perspectiva de observação, a partir de que ângulo a gente estava olhando, se a gente estava de frente, de lado, se o objeto veio, se encaixou a partir de que direção, enfim, a nossa posição em relação ao objeto. Na sequência, nós falamos propriamente dito, não podia faltar também, a questão da paratecnologia. E aí, a gente criar o hábito de observar quais são as técnicas ou as paratécnicas que nós estamos elaborando, que nós estamos realizando para chegar naquele momento e ter um evento parapsíquico, propriamente dito. Então, existem algumas preparações e podendo ser eu realizei a manobra técnica por livre e espontânea vontade, ou foi o professor quem fez o encaminhamento dessa atividade, dessa manobra, dessa mobilização de energia, por exemplo, ou dessa técnica antes da atividade. E aqui a gente se relaciona porque antes, o durante e o depois, justamente para que a pessoa consiga perceber e parar. Não, aqui, nesse momento, eu vou aplicar uma técnica lúcida, uma técnica que eu sei que me ajuda. E, nesse momento, eu vou esperar e ver o que acontece. Então, a gente separou em 3 situações antes da atividade, podendo ser antes da clarividência, né, ou do fenômeno, que aconteça a percepção do para-objeto. Então, durante a paravisualização e após o experimento no fechamento do exercício, com o apoio do professor ou sem o apoio do professor. Quando nós vamos falar, agora a gente entra na descrição. Então, a primeira coisa é o tipo, né? Se ele é ambiental ou individual. Lembro que lá no início o Gabriel falou que existem 2 tipos. Então, a gente vai escrever. No caso aqui, o para-objeto que a pessoa percebeu, ele era ambiental, ele estava no ambiente. A especialidade, ela colocou o energossomatologia. Vocês lembram que lá no início é potencializador do estado vibracional, o nome do para-objeto. Aqui a função potencializar o estado vibracional. Então, a especialidade é energossomatologia. Poderia ser desassediologia, aumento da cognição, cogniciologia, enfim, cada um vai colocar uma especialidade associada ao tipo do para-objeto e principalmente a sua função. A aplicação, para que ele servia, como foi acessada a informação do significado, do objetivo daquele para-objeto. Foi por telepatia, se foi intuição, se foi um insight, se foi uma dedução. Como ele estava instalado,
se houve algum aumento, né, cognitivo a partir da instalação do para-objeto, e os objetos físicos de referência, com quem esse objeto se parecia. Na hora de descrevermos o para-objeto, nós vamos dizer, ele parecia com isso, parecia com aquilo, né? Então, os objetos físicos de referência. Dando sequência à caracterologia, nós fizemos, então, tornamos o objeto, o para-objeto, mais perto da gente. Então, além de a gente colocar que ele tem uma forma parecida com alguma coisa que tenha no intrafísico, essa correlação intrafísica, nós colocamos tamanho, dimensionamento, tipo de material, é plástico, é metal, é líquido, é pastoso, tem textura, como é que é o acabamento, qual é o tamanho, um dimensionamento aproximado, ele emitia ondas, ele tinha uma sinalização, luzes, e aí esse para-objeto ele começa a se tornar com uma massa, tem consistência, e você dá valora essas informações, né? Começa a dar valor, peso a essas informações. E ajuda, quem sabe, a outros para-observadores, tanto no campo parapsíquico, ali no final, nos debates, quanto para quem não visualizou aquele para-objeto, conseguir para perceber também aquela informação, né? E aí a gente pode falar também do tipo de movimento que ele fazia. Então, ele girava, ele subia, descia, abria, fazia movimentos em alta velocidade, ele tinha um eixo de rotação que proporcionava aquilo, tinha alguém que girava, né? Então, se fala como se dava os movimentos, ele era estático. E os sons, alguns para-objetos, eles promovem um som, e pode ser um ruído mais grave, um ruído contínuo, ou pode fazer um ruído bem delicado, e isso também a gente tem esse espaço para inserir essa informação. Aí, continuando, a luminância, se é luz própria, se ele emitia luz, que tipo de luz, odor, como ele era acionado, o tempo de permanência estimado, a alteração de tamanho e forma ao longo do tempo, desinstalação e representação gráfica. Aqui eu chamo a atenção para o item 35, desinstalação. Vocês veem aí que a experimentadora escreveu não percebido. Porque, claro, que onde a gente não tem a informação, a gente não vai colocar alguma coisa só para preencher, né? Então, não percebido, não detectado, não observado, são também elementos, formas de responder e de preencher a variável. E abaixo a gente tem um exemplo da representação gráfica. Então, pode ser feito um desenho, como está o inicial ali, bem simples. Nesse caso, já é um segundo desenho. O primeiro ela fez no próprio campo. No segundo, em casa, ela elaborou um pouquinho mais, botou cor, representou manualmente, né, num desenho manual. Depois teve, a partir desse desenho manual e da descrição, foi feito um trabalho no computador, então, digitalizado, tanto um videozinho representando o para-objeto, como um desenho técnico. Mas isso é principalmente importante registrar o desenho, quando possível, né, à mão, no campo mesmo, para não perder a informação. E aí nós temos um setor que seria do elenco e do para-elenco. E como que a gente otimiza, o que a gente usa para descrever nesse departamento? Então, nós vamos trabalhar toda a parte da equipim, das consins e das consciex e da equipex. Então, o holopensene da equipim atendida,
o holopensene da Consim, às vezes assim, assistida, ou, por exemplo, o holopensene até desses grupos de consciex que são assistidas em decorrência desse campo. Como que eram a Equipex, os amparadores envolvidos nesse grupo? Qual era o paravisual que eles apresentavam, tanto as consciex, quanto as consciex assistidas, quanto os amparadores? Por que isso é importante? Porque a gente começa a perceber esse holopensene da assistência, identificar esses padrões para ir qualificando a nossa manifestação, a nossa fala, o posicionamento na hora de expressar isso no campo também. E fazendo também esse reconhecimento de todo o trabalho que está sendo feito e gerado ali, dando, digamos assim, a Equipex fez tal situação, fez tal procedimento, eles foram responsáveis por isso. Nós só observamos, nós doamos as energias. Então, isso também é importante para delimitar quem faz o que no campo, né? Então, também vamos observar a qualidade das energias, o padrão do campo, característica das energias, a dinâmica temporal das energias, se é densa ou vibrante, a distribuição espacial. Às vezes a gente percebe, principalmente nos cursos, né, que em alguns pontos a energia está mais intensificada, outros é mais suave, mais sutil, durante o campo isso vai mudando e que às vezes o para-objeto influencia nessa dinâmica. Os aspectos físicos internos do ambiente, se houve resfriamento, utilização de alguma luz, às vezes fica claro, de repente o ambiente escurece, enfim. As ocorrências externas, se houve, e a parasegurança. Se percebeu algum para-objeto ou alguma paratecnologia que proporcionasse a parasegurança do campo. E aí vem todo o trabalho da holossomática, da holossomaticologia, que a gente separou pelos veículos de manifestação em função de que, conforme o para-objeto, ele vai repercutir num veículo de manifestação, propriamente dito, ou ele vai trazer a reverberação em todos os para-objetos, todo o holossoma. Nesse caso, ela também não percebeu uma manifestação no soma ou alguma alteração no soma propriamente dito, mas ela observou já a descoincidência do energossoma, assim como uma energosfera específica e incandescente. Então, ela sentiu essa ampliação da autoenergosfera. O psicossoma dela ela se sentiu limpa e equilibrada nas emoções. Isso corrobora com o fato dela ter percebido esse EV de referência com a instalação desse para-objeto. E na questão do mental soma, ela percebeu desbloqueios cognitivos, clareza mental e ampliação da lucidez. Sim. E aqui a estatisticologia. É super importante a gente ter esses dados, né, de quantas vezes nós mesmos vimos o para-objeto, se ele foi percebido em outros eventos ou não, se houve percepção da variação em outros eventos, né? Por exemplo, às vezes a gente vê um objeto potencializador do estado vibracional um pouco diferente, mas que tem uma semelhança, né? E que ele tem a mesma função. E relatos de observação do mesmo equipamento em situações distintas ou na mesma situação por outras pessoas. Aqui a gente teve no chat já um exemplo. E quanto isso é importante, porque com isso a gente vai ganhando segurança, autossegurança das próprias parapercepções. Numa das questões que a gente colocou na ficha foi justamente o relato. E o que é importante nessa questão de fazer o relato? Eu até
vou falar para um grupo do pessoal do IPC, que está acostumado a dizer isso, mas o relato fidedigno à vivência. Por quê? Porque é desse relato fidedigno à vivência que você vai conseguir extrair informações para depois levar e ampliar as suas percepções, inclusive ampliar as autopesquisas. Não é o momento, nesse relato, de fazer a projeção-crítica. Nós até depois incluímos na ata, na ficha, uma etapa da projeção-crítica. Por quê? Porque a crítica vai vir depois, com a somatória da autopesquisa, com as identificações de hipóteses, o levantar de hipóteses, as novas variáveis sobre o assunto e todo o potencializador que aquela clarividência, que aquela parapercepção tenha permitido ao pesquisador. Então, ele vai começar a se apropriar dessas informações, entender esse universo do porquê a necessidade de os amparadores terem permitido ele ter essa paravivência. E no verbete do Guilherme, ele inclusive deixa isso bem, ele menciona sobre essa questão, que é a importância de depois você levar isso para a tua pesquisa e a responsabilidade desse processo. Então, é ali que a gente começa a se apropriar de todo esse cadedal de informações e de resultados que vão ser coletados a partir disso, a partir da clarividência, ou da visão, da percepção, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já se questionaram por que existe um para-objeto? Porque o para-objeto, o objeto físico, vamos supor que eu queira medir a temperatura de alguém. Eu preciso ter um termômetro que ele vai entrar em contato de determinada maneira com a pessoa, ele vai, de alguma função para medir a temperatura, de alguma forma ele tem que mostrar para a gente essa temperatura. Tudo isso a gente necessita de uma função para esse objeto, né? Extrafisicamente, quando a gente faz o CIP lá no IPC, a gente aprende que extrafisicamente pensamento é ação. Então, teoricamente ou em tese, não seria necessário existir uma aparência para um paradispositivo, né? É possível que ele execute a função através do parapsiquismo, né? Se eu quero ver ali o padrão energético de um objeto, eu faço uma psicometria e consigo fazer essa leitura, né? Então, é interessante a gente pensar a respeito disso, né? E a gente vê, quando a gente começa a pensar a respeito do paradispositivo, que ele tem algumas outras funções que não são simplesmente a função para que ele foi criado. Por exemplo, quando você tem contato com um paradispositivo, lá você está numa dinâmica, e você tem contato com esse paradispositivo, ele mudou a sua forma de pensar? Com certeza mudou, porque você antes não estava percebendo ele e você passou a perceber. Então, alguma influência ele tem. Então, ele deve ter alguma função paradidática. Por que você percebeu isso? E se era possível que essa função, a qual ele foi projetado ali, poderia ser feito sem que ele fosse visto, né? Então, a paradidática é uma das funcionalidades do paradispositivo. O outro é o fator psicológico. Então, quando a gente percebe Pode deixar o outro slide. Quando a gente percebe o paradispositivo, a gente interage com ele de uma forma mais consciente, né? A gente vai começar a levar a atenção para o paradispositivo, né? Tentando identificar a funcionalidade específica dele. Tipo, ele poderia estar agindo de uma forma que a gente não percebesse. A gente sofreria a interferência dele mesmo que a gente não percebesse. Mas quando a gente percebe, a gente consegue interagir com essa funcionalidade, né?
Outra função que a gente percebe no paradispositivo é até uma função que o próprio Valdo traz, que é a Time Release Pill, que é a pílula de liberação cronometrada, ou seja, vamos supor que você, que nem pegando aqui o slide ali como exemplo, esse para-emblema, que é o primeiro paradispositivo ali, ele foi implantado em mim em 2014 e até hoje ele está implantado. Então, ele está influenciando a minha manifestação desde 2014 com essa liberação cronometrada de pensenes. Então, ele vai é uma influência lenta, mas constante, né? Mais ou menos como a homeopatia, né? São doses lentas, mas constantes que vão interferindo, né? E outra coisa que também que é importante a gente pensar do paradispositivo é a construção de holopensene. Então, vamos supor que você percebe a implantação ali do paradispositivo, ele vai construir um holopensene que vai interferir também na nossa manifestação. Então, vamos supor que você começou a fazer a TENEPS ali, mas você tem um temperamento muito explosivo. Um paradispositivo pode ir suavizando aos poucos esse temperamento explosivo para você ir se qualificando na TENEPS, né? O segundo paradispositivo que tem ali na imagem é uma testeira. Essa testeira ela foi implantada se eu não me engano, numa dinâmica parapsíquica, e ele interferia diretamente na pensenidade da pesquisadora. O terceiro paradispositivo ali é um scanner óptico. Então, o pesquisador ele relatou que foi colocado esse scanner para ele meio que fazer um modelo 3D do olho dessa pessoa para usar isso como fonte de informação em outros procedimentos, né? Pode passar. Então, quando a gente pensa ali no paradispositivo, a gente pensa que ele tem duas funções principais, né? Que é a função autopesquisística, que a gente vai pensar por que esse dispositivo foi implantado na gente, ou foi instalado ali na gente, e qual os parafenômenos envolvidos nessa manifestação, né? Então, o que ele está fazendo na gente, né? Então, são esses dois pontos principais. Vamos chamar a Fabris para dar prosseguimento. Só dar um encerramento aqui, que a ideia não é complicar, né? É levantar o máximo de variáveis possíveis para que a gente desdramatize, desmistifique os para-objetos e passe a observar sob um enfoque mais técnico, mais científico, mais racional. Então, é essa a intenção da ficha, não é fazer uma complicação das nossas vivências. Ok, pode chamar. Muito bom, obrigada, professora Elizabeth, obrigada, professor Guilherme. Então, na verdade, eu vou falar um pouquinho aqui do Projeciologia e Reurbex. Não vai dar para falar muito sobre esse curso, porque o tempo aqui hoje é para o workshop, mas eu vou fazer um convite. Então, o Projeciologia e Reurbex é um curso sem pré-requisito, tá? Ele é híbrido, ele é presencial e no online, e isso, pessoal, oferece aí uma oportunidade para todos, independentemente de serem voluntários do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E reforço mais ainda, uma excelente oportunidade para todos, né, os interessados em compreender o que é a reurbanização extrafísica. E como é possível auxiliar nesse complexo, né, nesse complexo processo planetário que nós estamos vivendo nesse momento, certo? E aí eu quero deixar, então, aqui o convite, né, para o curso que vai acontecer do dia 11 a dia 13 de novembro de 2023. E para mais informações, é lógico, a gente tem aí uns amparadores aí nos bastidores que vão passar para vocês aí o link e nós temos e também, pessoal, vocês acessem o nosso site, que é reurbex.com.br,
E vou aproveitar aqui bem rapidinho para dizer para quem está até esse momento que não sai até o final, que fica até o final, porque nós vamos disponibilizar aí um cupom com 10% de desconto, tá? Para inscrição do curso Projeciologia e Heurubex, tá certo? Na modalidade online, ok? E aí damos prosseguimento, então, aqui aos professores aí, eu acho que é o professor Luciano. Pessoal, então, vamos dar seguimento então, na parte aí do exercício, né? E cada um de vocês será dividido aí em 5 salinhas, né, aleatoriamente. Cada um de nós vai estar assessorando vocês com as dúvidas do preenchimento da ficha, que já deve estar sendo distribuída aí para vocês. No final das salinhas, que é em torno de 25, 30 minutos, porque nós estamos até adiantados aqui uns 5 minutinhos do nosso prazo, e no final vocês vão responder lá uma pergunta, tá? Pelo link do Mentimeter, que vai ser colocado no chat, e aí vocês respondem para a gente voltar depois para a sala principal e fazer a síntese, né, de quais foram os resultados mais votados, né, mais escritos aí sobre as respostas, né? Então, a pergunta é muito simples, vai ser tranquila e a gente vai dar seguimento aí, então. Olá, pessoal. Então, estamos voltando aí. O pessoal está acabando de chegar. Luciano, aproveitar para te perguntar onde é que responde o que você falou? Isso aí. Nesse link aí, você entrou no link que estava no chat? Está no chat? Deixa eu ver. Pois é, eu não entendi o preenchimento. Eu abri, mas não entendi. É para escrever, para anexar um arquivo? Como é que funciona, por gentileza? Então, tá no grupo de acolhimento também tem. No WhatsApp é até mais fácil a edição. Está aí na tela, é só responder a pergunta. Isso. Colocar alguma coisa que identifique o para-objeto. Foi uma luva, foi um chapéu, um capacete, um travesseiro, uma planta, um vaso, um sofá. O que foi que você entendi. observou e descreveu? É para descrever o para-objeto, o formato que tinha, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que identifique ele, só para a gente saber. Tá, e no caso são 3 opções. Até 3 objetos. Se você conseguiu fazer mais do que um, você pode colocar mais do que um para-objeto. A ideia é você colocar aquele que você tentou preencher a ficha, e se você tem lembrança de outras dinâmicas, outros cursos, você escreve, porque a gente quer ter uma amostragem dos tipos diferentes de para-objeto, para a gente tentar, né, uma primeira aproximação do que seria ele, né? Tá certo? Então, acho que já deu todo mundo tempo de... Todo mundo já respondeu? Que aí eu vou puxar os resultados aqui. Vai liberando, Luciano, que vai aparecendo aqui na minha tela. Tá, vou liberar aqui. Tá aí já, né? Tá aparecendo então aí para vocês. Tá todo mundo vendo? Sim. Então já tivemos 23 respostas.
só que podemos ter, né, mais de um por pessoa. Então, ali vamos rapidamente aqui olhar só e já continuar aí para a parte do debate, né? As luvas, ó, tem três pessoas que viram luvas. Potencializador de chakra, cápsula de desmaterialização para capacete. Ó, capacete já tem 2 aí. Manequim, microagulhas, potencializador de chakra, para microchip, placa no cérebro. Olha, eu não consegui colocar aí, mas eu também visualizei. Eu estou meio perdida aqui. Qual você colocou? Eu visualizei um ramalhete, uma espécie de buquê de flores. Ali tem bolha e plataforma. Bolha aí? Plataforma? Nave-mãe. A nave-mãe é um super para-objeto, né? Plataformas extrafísicas de bolha, capacete, bolha e plataformas, nave-mãe. Legal. É bem interessante. Tem até um manequim, né? Ali. Estetoscópio, né? Então tem alguns aí que tem a ver com a área médica, né? Ou paramédica aí. Exoesqueleto. Vamos para o debate, Luciano? Vamos para o debate, então. E O capacete ou chapéu. Ok, muito legal. então temos agora durante 35 minutos, né? Vocês vão poder abrir os microfones e falarem à vontade, né? Eu sei que tem gente aí já na expectativa para poder falar. E aí todos os professores aqui do colégio vão estar ajudando aqui com as suas experiências, né? Para ver se ajudam a descortinar aí o seu para-objeto aí de vocês. Vocês podem acionar a mãozinha ali para fazer as perguntas. Vamos tentar fazer por ordem. É o Reni aí. Levantem a mãozinha aí. Podem levantar, a gente vai na sequência. O Reni aí pode abrir e falar, Reni. Eu gostaria de saber sobre as pessoas que colocaram sobre bolha e plataforma, porque eu tive uma projeção em que eu estava diante de uma plataforma e que tinha uma cápsula semisférica, uma bolha, em cima dessa plataforma, e ela servia para ajudar na projeção de mental soma. Eu gostaria de saber das outras pessoas que colocaram se era algo semelhante, ou o que eles perceberam. Eu fui uma delas, Henning. Eu tive uma projeção lúcida dentro de uma bolha. É como se eu fosse sugada para dentro da bolha, era transparente, eu ia sentada no chão da bolha, e eu via a Terra se distanciar através das nuvens, aí essa bolha parou numa plataforma. E aí veio um ser de fora, um humanoide, tinha já 3 pessoas junto dentro da bolha, e ele se dirigiu a um deles e perguntou como é que ela está, que era, na realidade, referência a mim. Aí a pessoa disse, ela está bem, podem descer. E nós descemos, fomos andar nessa plataforma e tinha paredes multidimensionais, paredes divisórias, assim, eram para-paredes.
Então, a descrição é longa, então vou parar por aqui só para... Tá? Qualquer coisa a gente volta a conversar. Bom, Obrigado aí. Quer falar, Reni, do seu? Antes de passar para o Eduardo, que também já levantou a mão. Não, a situação era semelhante. Eu estava diante de uma plataforma que tinha eu descrevo como uma cápsula, né? Eu entrei nessa cápsula junto com esse amparador e ele me disse que haveria uma desmaterialização, né, de psicossoma para sair de psicossoma, de mental soma projetado. Ocorreu um fenômeno lá que eu não vou saber descrever como é que foi o negócio, mas aconteceu e eu saí de projeção de mental soma junto com essa Consex. Resumido, super resumido, né? Isso. o legal da ficha, Reni, é que isso que a gente não sabe descrever, a gente começa a tentar exercitar a descrição, sabe? Não, eu tenho a descrição perfeita de tudo, desenho, tenho tudo, só não sei explicar como é que foi essa desmaterialização aí. Não, mas aí você começa a aprofundar pelas variáveis, né? Começa a ter elementos, direcionamentos de reflexão. Outra coisa também, quem sabe estudar um pouco a questão da projeção de mental soma propriamente dito e o que é feito com o psicossoma enquanto está o que é feito, né? Deixado, largado, solto nesse momento. Então, esses critérios assim de aprofundamento técnico também é importante. Uma outra coisa que eu vejo aí nessa descrição que pode ser aprofundada também, pesquisar e aprofundar, é também a questão de levantar as variáveis das vivências, tanto mentais somáticas quanto psicossomáticas até o momento, né? Ali, naquele momento ali, o porquê que eu tive essa vivência de entender o que está acontecendo de mental soma. Então, isso daí também é importante para que se entenda todo o resto do conceito, do contexto, né? Envolvido. Uma coisa também importante é o seguinte: isso daí não é deixar engavetado. Se vocês tiveram acesso a esse tipo de para-informação, também ela tornar pública para que outras pessoas saibam ou se identifiquem com o relato, né? Posso falar um pouquinho em cima disso? Ó. Então, eu fiz um artigo para o Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo e vai sair publicado esse relato meu dentro do meu artigo. Então, está na ONU Projector, que vai sair ainda. Se chama Projeção Educativa, ferramenta de empreendedorismo evolutivo. Pode qualquer pessoa acessar daí, também junto com a revista. Ou adquirir a revista ou acessar pelo site. É muito bom aí. Os depoimentos. Realmente a gente precisa se educar para escrever mais, né? Publicar mais para ajudar aí os outros, né? Se você Bom, quiser uma noite, nós nos reunimos nas quartas-feiras, Edelar. Se você quiser uma noite participar das nossas reuniões, é muito bem-vindo. Eu quero, sim. O Henning também, Obrigada. né, falar do teu para-objeto, também para duas vivências aí com a mesma, corroborando, né? Cada um descreve. Aliás, eu nunca falei com grupos sobre isso. Eu falei algumas pessoas individuais apenas. Aí o Maurício, que foi o nosso orientador na escrita, ele pediu que a gente falasse as vivências, né? Então, por isso que foi publicado. Mas estou à disposição, eu quero aprender mais com vocês. E já que o Henning se manifestou, se prepara, Henning. Eu estou escrevendo um artigo, vou submeter ele à segunda revista. Espero que dessa vez ele passe. Ó, o livro já passou, já foi aceito, então você traz para o livro qualquer coisa. a Maylin levantou a mão, mas vamos ouvir o Eduardo primeiro, gente. Ah, não? Ah, ele está batendo palmas para vocês aí só. Então vamos ouvir o Eduardo, que agora. Então, vou fazer um relato e numa dinâmica parapsíquica recente, foi agora em agosto mesmo, dentro do IPC. Então, eram
era uma energização em grupo. Então, de 3 em 3 pessoas, ficava circulando essas 3 pessoas para ficar uma na posição de recebedor. E atrás dessas outras 2 que iam energizar essa pessoa que estava recebendo, haviam 2 monitores também energizando os alunos. E atrás dos alunos, dos monitores, tinha o EPICOM fazendo também energização. Aí relataram para mim, quando eu passei pela parte de sendo energizado, relataram que colocaram um aparelho aqui no meu pescoço, na parte de trás, assim, né, lado esquerdo. Colocaram um aparelho e o meu corpo todo se iluminou, enquanto as pessoas estavam lá jogando energia. E quando eles retiraram esse aparelho, meu corpo apagou de novo. Aquela energia se esvaiu. Mas como eu anoto tudo, por sorte, né, eu anotei as minhas parapercepções naquele momento. Eu senti o meu umbilical chakra expandindo muito, e deu até a sensação que a minha barriga ia explodir. Inflou, parecia até que a barriga ia explodir. E assim que passou o evento de energização, eu não senti mais nada. Foi isso o mais recente que eu percebi. Só que aproximadamente uma semana depois, eu tive um problema no estômago, que eu fiquei uma semana, eu tive que tomar até remédios para poder passar, que eu fiquei com uma diarreia. Eu acho que tem a ver com esse evento Eu levantei essa hipótese, né, de ter a ver com esse evento do meu umbilical chakra, que foi na região do estômago. Foi isso meu relato. Possível, né, que a função tenha sido curativa. E aí a cura, às vezes, envolve algumas excreções, né? Aí a parte física é afetada também? Pode ser, sim, pode ser. Tem que levantar as hipóteses, né? É por isso que é importante registrar o relato como ele foi visto, depois, com o tempo, você levantar as hipóteses a partir dele, né? Depois você se sentiu melhor? Na hora eu me senti bem. Não, Só que depois que passou esse sintoma. o sintoma, eu senti bem, sim. Né? Parece estar mais leve. Assim, até na questão da alimentação, eu estou conseguindo melhorar a qualidade da minha alimentação. Ah, legal. Então, pode ter relação, né? Vamos lá, Fábio, quer falar? Eu Obrigado. me veio uma pergunta aqui agora, ia perguntar para vocês que estão estudando esse assunto, como é que fica esses para-objetos, tudo bem, uma coisa meio extrapolando, na dimensão mental somática, eles existem, eles perdem a função de existirem, ou teria alguma outra coisa, seriam substituídos por outras coisas? E aí, o que você acha? Olha, gostaria de primeiro ouvir os especialistas. Então, existe até o paramicrochip que o Valdo descreve, ele tem atuação, inclusive, no mental soma, né? Mas existe, sim, a gente inclusive tem um relato no livro de um para-objeto que foi para-percebido em projeção de mental soma, né, em cosmoconsciência. Então, eles têm uma atuação que é observado, mas ainda há poucos relatos sobre isso. Então, é por isso que é importante a gente relatar mais vivências intrafísicas, extrafísica, projetada, de mental soma, essas várias situações para desdramatizar, né, as vivências de mental soma e para que se identifique outros para-objeto, outras para-tecnologias. O próprio paracérebro, existem algumas paratecnologias envolvendo ele que a gente ainda desconhece, não são poucos os pesquisadores nesse ramo, né? Então é importante dar prosseguimento, né?
É sempre, né, como o Guilherme falou, os para-objetos eles são plasmados e materializados para que a gente possa, né, ter maior afinidade com eles. Quer falar, Guilherme, alguma coisa sobre isso? Como que é, Beth? Não, a finalidade dos para-objetos, da plasmagem dos para-objetos, é para que a gente possa ter uma delas, né? É que a gente tenha mais contato, mais familiaridade, consiga ficar mais próximo do para-objeto. Então, a partir disso, na minha interpretação, Fábio, eu acho que sim, que não importa em qual dimensão se esteja, o para-objeto ele vai sempre estar focado na quanto a consciência consegue absorver e perceber, né? Se isso potencializar o aproveitamento, o efeito desse para-objeto, ele vai ser plasmado, né, e utilizado para que a consciência possa estar aproveitando. Fala aí, Guilherme. Você trouxe a ideia. A respeito da dimensão mental somática, eu não tenho quer dizer, não tenho nenhuma experiência, né? Até quando eu propus a definição de paradispositivo, o pessoal do CINEL perguntou se não era possível ter na dimensão mental somática. Eu falei, ó, eu não tenho essa informação, eu não tenho esse relato. Mas tudo a gente tem que trazer para a autopesquisa. Uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar em relação ao paradispositivo é a gente conseguir dosar entre focar em perceber o paradispositivo e focar em perceber a ação do paradispositivo. Então, que são duas coisas associadas, mas diferentes. Vamos supor que a gente vai focar 100% em forma, meio que você está desperdiçando a experiência, né? É interessante que a gente consiga manter uma atenção dividida entre forma e função, né? É o confort do paradispositivo, né? O paradispositivo ele tem uma forma que a forma dele é uma forma de comunicação, é uma maneira de comunicação intra e extrafísica. Porque os paradispositivos não precisam ter uma forma específica igual precisa ter no intrafísico, né? Então, tudo que a gente conseguir perceber são informações para pesquisa, né? Para autopesquisa. Pessoal, Ana Paula Miranda levantou a mão. Fábio, mais alguma coisa? Só ver se o Fábio... Deu, Fábio? Tá. Queria falar com o Fábio mesmo. No intercâmbio, eu fui voluntária durante alguns anos, tem um curso chamado Imersão Mental Somática Projetiva. E nesse curso, percebi alguns para-aparelhos, e o que eu percebo, como o intercâmbio ele tem essa questão do mental soma muito forte, eles potencializam os atributos mentais somáticos. Então, quando você vê lá os atributos mentais somáticos, intelecção, cognição, atenção, você percebe essa comunicação que o Guilherme falou, dos para-aparelhos, de potencializar, talvez, a sua cognição, o autoentendimento do que poderia ser aquele para-aparelho. Então, eu penso que talvez na dimensão mental somática, por mais que pareça abstrato essa questão do conforme, né, de parecer que não tem forma, mas tem essa questão da ideia, da imaginação, da criatividade, que ajuda bastante numa extrapolação maior do que poderia ter sido. Então, eu vejo que nessa questão do intercâmbio, eu entendi muito essa potencialização dos atributos mentais somáticos dentro das projeções. Olha, mas o paradispositivo ele tem a interferência multidimensional, né? Ele interage, inclusive, somaticamente. Ele pode interferir, inclusive, na dimensão intrafísica, mas não necessariamente ele está predominantemente lá na dimensão
mental, né? Ele consegue acessar o mental soma a partir de A qualquer experiência que dimensão, eu digamos tive assim, né? nesse curso foi um potencializador de chakra. Eu percebia o laringochakra, mas era para eu refletir melhor sobre como era o desenvolvimento do chakra, a rotação, e entender o processo. Então, foi muito mais focado em entender o processo do que em observar um aparelho. Ele aumenta a cognição, né, em muitos casos, né? Bem legal isso. Eu queria. Então, aí na descrição do que a gente apresentou para vocês, depois vocês vão receber os slides, também percebe na descrição ali, ela também coloca essa questão da ampliação da cognição, desbloqueios mentais somáticos. Por quê? Porque justamente ele interfere nessa dimensão. Mas o que eu tinha entendido da pergunta do Fábio é que de para objeto na dimensão mental somática, propriamente dito, né, Fábio? Posso falar um pouquinho? Não, pode concluir, Zé. Na verdade, eu perguntei para o Fábio se era isso que eu tinha entendido direito, porque foi isso que eu respondi para ele na hora. Como é que fica essa... Porque quando a gente pensa em objeto, a gente pensa muito no ponto de vista intrafísico, né? Um lápis, uma cadeira, eu pus o interfone, que eu vi numa projeção, alguém interfonando e eu atendendo o interfone. Mas são objetos com ponto de vista intrafísico. E como é que seria isso quando você vai para uma outra dimensão, onde, por hipótese, o mundo material das formas ele fica secundário, né? Talvez Então, tenha... Mas aí na projeção mental somática não existe forma, né? Mas existe forma. Tem um confort das coisas. E esse confort, ele tem como te dar densidade, textura, cor, cara, cheiro, aparência. Tem um pensênio, um morfopensênio, um pensênio associado àquela situação toda. Talvez tenha, por exemplo, a essência do negócio, que foi a comunicação. No intrafísico, a gente usa o interfone para se comunicar. Tem que pensar no conteúdo. A ideia do para-objeto, gente, é identificar a forma, mas o principal é o conteúdo. Então, você se manifesta ou tem aquela percepção, o teu paracérebro vai identificar daquele modo. Eu acho que o conteúdo ali foi a comunicação. E o para-objeto foi o canal por onde eu interpretei que a informação chegava. É isso mesmo, perfeito, Fábio. É isso mesmo. Isso né? mesmo. São usados recursos de modo que a consciência consiga captar a informação. Vamos. Obrigado. Depois eu falo. Tem muita gente querendo falar e nosso tempo está indo. Deixar a Cristiane. O Kim, quem está na frente? Aí o Kim, acho que é a Cristiane. Cristiane, sim. Ô, Cristiane, vai lá. Então, pessoal, falou em para-objeto, mas a única coisa que eu lembrei, por acaso eu tinha feito um registro, foi na TENEPS, primeiro dia da TENEPS, eu tive a impressão, eu até vi rapidamente uma luva sendo acoplada em mim, mas é interessante que a luva, eu quis falar para ver se já aconteceu isso com alguém, né? Porque a luva parecia, sabe aquela luva aqueles filmes do Homem de Ferro, botou uma luva toda equipada em mim, parecia assim. Não tinha fio, não tinha nada, ela estava... só colocaram uma luva. E eu fiz o registro da posição da mão. A impressão que eu tive, tá? Eu não tinha esse questionário de vocês, então eu não tive aqui essa atenção máxima. É que eles estavam fazendo uma testagem em mim. Não sei, eu tive essa impressão. Aí, não sei, parecia que queria que eu experimentasse o uso da luva no palma chakra, né, para ver a questão da exteriorização. Mas eu fiquei nesse achismo. Eu não sei se alguém já teve isso, se percebeu dessa forma, se aconteceu assim. Eu acho interessante porque
eu saio das hipóteses, né? Que eu só fiz o registro, mas só registrei isso. Não tive mais, foi só no primeiro dia da TENEPS. Eu tive uma percepção de luva. Eu fui uma das pessoas que escreveu luva lá na nuvem. A luva foi uma percepção assim de ela chegar e acoplar na minha mão, assim, ser encaixada na minha mão, né? Ser vestida, vamos dizer. Ela não tinha nada, assim, era lisa, adaptável à mão. E a sensação que eu tive é que houve uma canalização de energias. Então, saía o meu braço, enrijeceu e canalizava toda a energia na luva por onde era exteriorizado para o campo. Eu tive a percepção num campo de ECP2. Outra possibilidade é de fio. Pode falar, Beth. Pode falar. Outra possibilidade é de filtragem da energia. Como você estava começando a TENEPS, né, o nosso padrão pensênico nem sempre é 100% assistencial, né? Então, às vezes, é usado uma filtragem para barrar pensenes não tão assistenciais, né? Que às vezes a gente pode ter, não estou falando que é o teu caso, mas é uma possibilidade para a gente pensar, né? No meu Uma coisa que a gente tem feito no colégio é, no debate, ampliar possibilidades, né? Ampliar hipóteses. Então, quando se apresenta, se relata a vivência de um para-objeto, os outros pesquisadores vão dando sugestões de possibilidades para que a gente amplie também essa compreensão, mas sempre como hipóteses, né, e sugestões dos outros pesquisadores. Eu já vi luva também, mas eu percebo que a minha eles acoplam quando tem que escrever muita coisa. Então eu viro uma datilógrafa. Digito muita coisa, escrevo muita coisa, trabalho com muita escrita. E aí as luvas são colocadas para me ajudar nesse trabalho de mental somático rápido, raciocínio rápido, e que o cérebro meu não pega muito bem, não conecta direito com as ideias extrafísicas e a minha digitação. Então eu percebo que chegando perto assim de finais de chamada de trabalho, que eu tenho que escrever muita coisa, intensificar, eu tenho nas minhas na paramão assim luvas. Até tô com uma essa semana por conta da chamada serenologia, que tá aqui na mão e ela vai pesando assim, até a mão física pesa. Eu também tive uma luva só diferente, né, que foi para melhorar o cardiochakra. Então ela só foi colocada na minha mão e a Equipex comandou a mão para esterilizar só do cardiochakra porque eu estava sentindo dores. E depois, olha, eu fiz uns 40 dias isso. Todo dia, na mesma hora, depois do almoço, eu me deitava para tirar uma soneca e vinha a tal da luva. 40 dias só para o cardiochakra e depois passou, não senti mais aquelas pontadas do cardio. Então foi para fazer essa remissão, né, do que estava acontecendo ali. Então seria paraterapêutica, né? Eu acho que esse nome aí poderia se dar nesse tipo de aplicação da luva, né? E ela tinha também, às vezes era só num dedo, assim, você se percebia que tinha jatos, às vezes era contínuo jato de energia, às vezes era pulsado. Então, eu escrevi bem sobre isso, né, na época, já tem muitos anos até. E no chat tem mais um relato sobre a luva. Vamos para o Kim? Vamos para o Kim aí. Bom dia, Kim. Então, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu tenho dois comentários. Uma já fez no chat, mas eu não tenho... Quando fizemos esse exercício, eu não tive memória de um objeto, não? Agora, quando a Cristina falou,
ver uma memória, mas senão, bom, não tem visualizado. De vez em quando teve sensações energéticas que me dão a impressão, como eu falei lá no chat, que tem uma qual é a palavra? Capacete. Capacete. Capacete, o chapéu, não? Mas para mim isso, eu achei que todo mundo que tem as chakras ativo tem essa sensação de vez em quando, não? Que parece ser assim. E de outras vezes eu tive a impressão que, principalmente no meio da cabeça, como se tivesse algum negócio por aí, talvez separar objeto, mas geralmente eu acho que, mas eu sempre interpreto como a energia em si que está ativado. E eu não Faça sei, o eu teste. vejo tipo um risco que quando a gente fala, não, a imaginação que é muito forte, não, que eu imagino que porque parece assim. Mas qual é a diferença qualitativamente? Isso é curioso das energias em si ou dos para-objetos. E talvez eu vou fazer o segundo comentário também, e depois vocês podem fazer respostas. Essa pergunta lá do mental soma, quando eu estava olhando, eu não escrevi nada na ficha, mas eu estudei, não estava lendo nesse período. E enquanto estava lendo, eu lembrei de uma experiência há muitos anos, quando eu estava lá no IPC, no Rio de Janeiro. Fizemos um curso de projeção por mental soma, foi uma aula de projeção por mental soma. Eu teve uma projeção mental somática com um padrão, os fenômenos energéticos nunca teve antes, nunca teve depois, foi tudo único. Quando estava lendo essa ficha, eu teve essa rememoração e a impressão que teve algum aparelho, não? Algum negócio que criou essas circunstâncias e basicamente me tirou da energia física, da dimensão intrafísica para a mente somática, tipo assim, não? E isso foi a impressão que teve, mas isso não é mais talvez um objeto, mas alguma paratecnologia. Mas o que foi interessante para mim pensar isso é que eu percebi para mim mesmo que tem ainda algumas noções, digamos, místicas, não, ligadas à projeção mental somática. E perceber isso como tipo um processo técnico, paratecnológico, muda bastante a percepção desse processo, não? É isso. O que você pode fazer é alguns testes. Por exemplo, você falou que, por hipótese, né, a ativação do corono chakra daria a sensação de estar com um chapéu ou um capacete. Faça isso. Tente ativar seu corono chakra. E observe se vai dar sempre essa sensação de estar com um chapéu, com um capacete ou não. Né? E aí você vai estar estabelecendo comparações. Não, para mim, toda vez que eu mobilizo a energia do corono chakra, que ele fica muito ativo, eu tenho essa sensação de capacete. Então, a sua hipótese de que é a ativação do corono chakra está valendo para você. Agora, se em alguns momentos isso ocorre, em outros não, ou se é diferente da percepção de um capacete, aí você começa a considerar ser um para-objeto. Geralmente é espontâneo, não? Eu estou escrevendo, trabalhando. Normalmente estou escrevendo, fazer Mas alguma coisa faça matemática e intencionalmente. acontece essa Faça sensação. intencionalmente, né? Agora você vai fazer como um experimento. Vai deixar de ocorrer espontaneamente, você vai passar a ser o seu próprio laboratório. E outra, uma coisa importante é o seguinte também. Quando você não estiver fazendo coisa da conscienciologia, porque da conscienciologia você pode estar lendo uma coisa em outra língua,
que já vai ter uma ativação lúcida desse mental soma. E aí, caso você consiga fazer em processo do dia a dia, que você perceba esse processo do dia a dia. Então, oi? Não, que a gente estourou o tempo aqui do debate, Já já vou, em só 4 minutos. Pode terminar, só para te avisar. E aí, você então, por exemplo, está lá no teu dia a dia no trabalho, você percebeu essa alteração mental somática, aí você pode levantar a hipótese de que seja um para-objeto. Mas num trabalho da conscienciologia, aí você vai ter que pegar o padrão do trabalho mental somático e aí quando que o objeto teria que tá se manifestando. Essas percepções que você relatou no chat, quando a gente está numa expansão mais serenológica, que é o nosso caso, somos pesquisadores do colégio, costuma acontecer comigo também. Mas eu já tive ocasiões de que era amplificado porque eu estava com um capacete. Até eu brincava assim, estou mais inteligente, estou me ajudando. Então, pode-se levantar essas hipóteses também. E outra, você está também aí coordenando o trabalho internacional aí do IPC aí, né? Então, também pode ser uns para-equipamentos que estão te ajudando aí para bancar esse trabalho. Agora, acho que o ponto interessante de pensar é o seguinte: o paradispositivo, ele é uma comunicação extrafísica para você intrafisicamente perceber. O amparador não vai gastar, entre aspas, energia à toa. Então, se você é capaz de perceber um equipamento com 10% de sutileza, ele não vai fazer um de 100% de materialização, ele vai fazer um de 10%, você já percebeu, já fez a função dele, né? Então, às vezes a gente quer um negócio que nem o paradispositivo que eu tive contato, eu conseguia segurar ele, porque se fosse muito sutil eu não ia perceber. Então, tem essa diferenciação também, né? Gente, vamos então para terminar aqui o debate. Foi muito bom, agradecemos aí a participação de todos, mas nós temos horário para cumprir, né? Seria legal até fazermos de novo um outro debate desse, né? Está muito bom aqui. Então, vamos deixar aqui então agora com o Gabriel para terminar ali Eu vou compartilhar aqui a tela. Isso, que vai ser jogo rápido, né? Vou compartilhar passar minha tela rapidinho as aqui para considerações todos. finais. Só deixa eu compartilhar. Isso aí. Então, quem não... vamos direto para cá, tudo bem. A ficha técnica de para-objeto, ao ampliar a parapercepção interdisciplinar da realidade tecnológica extrafísica, favorece a compreensão da teática interassistencial do para-equipamento, acarretando autorresponsabilidade multidimensional. Questionologia. Você disponibiliza-se para descrever o seu experimento mais significativo na ficha técnica de para-objeto e desenvolver sua paracognição? Aceita o desafio de tornar-se referência multidimensional no assunto e assumir neopatamar evolutivo na Heurebex planetária? Fica a reflexão e convido a todos para enviar a ficha técnica que vocês forem preencher para o nosso e-mail aqui, que é o ciparatecnologia@gmail.com. E se quiserem participar também, o colégio está de portas abertas. Nós somos, embaixo tem a nossa frase aqui enfática, que é transformando teoria em prática. Então, nossas reuniões, normalmente, a gente está sempre escrevendo, debatendo algum tema, tá? Então, é muito dinâmica. Está todo mundo convidado. E agora eu quero chamar a equipe para divulgação. Fabrício, você. Bacana, obrigada, professor Guilherme. Pessoal, é bem rapidinho, então, só para deixar registrado aqui o próximo, né? O próximo pré-evento do Projeciologia Heurebex, que, na verdade, é um talk show, que é com o tema Projeção Consciente, IEV e Heurebex. A gente teremos, né, como convidados autores de livros conscienciológicos que estarão trazendo aí o conhecimento, a experiência, né, sobre a projeção consciente e o domínio do estado vibracional.
e as contribuições, né, parapsíquicas da gesconografia e atributos otimizadores aí para o processo da Reurbex. Então, todos convidados aí para o sábado, dia 16/9, das 15 às 16h30, né, através do Zoom também e pelo YouTube. Fica aqui o convite para o próximo, então, seminário aí, o talk show do seminário de pesquisa. E aproveito para dizer que nós vamos ter, então, agora o sorteio de um cupom de 10% para quem se inscrever no Projeciologia Reurbex online. Então, deixo com o pessoal aí e obrigada, pessoal. A Pessoal do Jacira que vai. sorteio. Acho que é a Jacira que vai fazer o. Isso mesmo, professor Fábio e Guilherme. Jacira, né? Rúbia Renin. Aí, ó. Separa a marmelada, hein? É o Henning que ganhou? Foi o Henning? Não, é a Rúbia. A Rúbia? Rúbia. Ah, Valeu, Rúbia gente. Renin. Tava A esperando Rúbia, ganhar número esse desconto. 47. E não Número precisa nem. 47, hein, Rúbia? 47. E 4 mais 7 dá o quê? Dá 11, né? Então vocês já viram a sinalética. Valeu, gente. Obrigada. Passamos, Parabéns. então, para o professor Guilherme encerrar, né, professor Guilherme? Obrigada, professor. É muito interessante. obrigado Todo aí, mundo me chama gente. de. Ah, fala, Ô, fala. Guilherme, aqui, acho que é Gabriel. Aqui, em outra vida eu devo ter sido Guilherme. Isso é normal. Tô acostumado já a me chamarem de Guilherme. Então, ó, muito obrigado aí a todos. Queria agradecer os monitores, toda a equipe técnica aqui da Projeciologia da Reurbex aqui. Obrigado pela ajuda. Muito obrigado ao pessoal aqui que participou aqui do workshop. Obrigado aos outros pesquisadores e colegas do Colégio Invisível da Paratecnologia. E, bom, vou chamar um para se despedirem. Isoé, você é a primeira. Gratidão, então, a todos. Jacira, se não me engano. Muito obrigado pelo apoio na sala, aos pesquisadores. Estamos todos convidados para vir participar conosco na nossa GESCOM grupal aí. Ficamos aguardando vocês. Chama alguém, Beth. chama alguém. Beth. A Beth, lógico, Boa né? noite a todos, pessoal. Muito obrigada pelo convite e pela atenção ao nosso trabalho. E o Guilherme original agora. Nossa sala ali foi bem interessante, os relatos. A gente convida todo mundo aí para aprofundar e grato a todos aí. Luciano. Bom, vamos aí, né, gente? Achei muito interessante esse debate ali. É um somando com o outro, né? Eu acho que isso aí que também amplia a parapercepção de todo mundo aí. Isso é bastante legal. Muito bom mesmo. Gostei, agradeço toda a monitoria, todo o pessoal da organização do IPC, em nome do Colégio Visível aqui. E estamos aí, à disposição de vocês aí, por e-mail, por telefone, WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade. Então, até a próxima.